Canal Pretos FC no YouTube, estamos com mais uma entrevista exclusiva, já projetando a volta do futebol. Com muito prazer que eu entrevisto e cumprimento o presidente da Federação Catarinense de Futebol, senhor Rubens Angelotti, aqui no canal Pretos FC, entrevista exclusiva. Presidente, muito obrigado pela honra, obrigado por estar aqui conosco. Um grande abraço para o senhor. Boa tarde, Alexandre. É um prazer estar falando contigo e com seus ouvintes, telespectadores, né, do seu programa. Realmente, para mim também é um prazer poder estar falando fora do estado de Santa Catarina. Um grande abraço sempre. E eu já queria lhe perguntar, tudo certo para a volta do Campeonato Catarinense nesse dia 8 de julho, nesta quarta-feira? Olha, Alexandre, trabalhamos bastante em cima disso, né? Os clubes precisam desse retorno ao futebol, praticamente 4 meses parados, né? Sem futebol no estado, no Brasil, vamos dizer assim, a exceção do Rio de Janeiro, que já reiniciou, né? Então, nós estamos com tudo certo, tudo marcado. Hoje ainda sai um decreto do governo do estado, porque o decreto que ele tinha liberado o futebol terminou ontem, dia 5, né? Hoje ele vai reeditar, mas a gente já tem confiança em informações de que não vai baixar nenhuma proibitividade em cima do futebol catarinense. Então, dia 8, e reiniciaremos o nosso campeonato para terminarmos no dia 26 de 7, se tudo correr bem. O senhor, então, junto com a federação, todo o protocolo definido, aquele chamado protocolo seguro, para que as autoridades públicas autorizem normalmente a volta do futebol. Sim, a gente fez um protocolo junto com a Associação de Clubes, trabalhamos em cima disso, né? Dr. Funchal, que é médico do Avaí, trabalhou bastante junto, e ele também participou daquela comissão da CBF, do protocolo da CBF, né? Então, baseado até em cima do protocolo da CBF, como ele participou lá, então muitas coisas foi tirado do próprio protocolo da CBF, onde foi feito o protocolo da Federação Catarinense junto à Associação de Clubes, para que pudéssemos ter esse retorno ao Campeonato Catarinense. De que maneira o senhor enxerga hoje o campeonato estadual em si? Eu tenho escutado muito, presidente, que como o Campeonato Brasileiro vai invadir até fevereiro de 2021, é um ano atípico, evidente, que os estaduais em 2021 eles podem realmente perder a sua importância, o seu tamanho. O senhor concorda com isso? Não, eu até acho que o estadual ele não vai perder a sua importância. Ele é muito importante ao futebol brasileiro, né? Então, enfim, ao futebol, porque é dos estaduais aonde a gente trabalha os jogadores que vêm das categorias de base, jogadores que vão progredindo, jogadores que vão à seleção brasileira, jogadores que são vendidos, feito caixa dos clubes, né? Aonde é formado os árbitros até para apitar campeonatos brasileiros. Isso tudo começa de um trabalho lá na Liga, da Liga vem para a Federação, e da Federação vai a CBF, FIFA, e assim, né? Vão crescendo dentro dos... Então, eu acho que os campeonatos regionais, ele vai perder um pouco ano que vem, talvez, datas, assim como vai invadir o Campeonato Brasileiro, talvez mês de fevereiro adentro. Normalmente a gente começa os estaduais em janeiro, já temos poucas datas, se não tivermos 18 datas, talvez ano que vem nós tenhamos menos data, ou também haja uma pequena modificação no início do Campeonato Brasileiro para podermos ter essas 18 datas e realizarmos nossos regionais, como era para ser esse ano, que infelizmente a pandemia não nos deixou terminar na data prevista. Presidente, quando o Campeonato Carioca voltou até de uma maneira rápida, serviu como referência para a volta dos outros estaduais? Ou o senhor acha que o catarinense ele começaria de uma maneira absolutamente natural, independentemente do que aconteceu no Rio de Janeiro? Não, nós estávamos trabalhando, inclusive marcamos data para reinício antes do Campeonato Carioca. Infelizmente ou felizmente, o Carioca conseguiu aí, né, junto aos seus governantes, e reiniciou rapidamente, assim, até para mim foi surpresa, porque não chegaram a dizer, uma data assim como nós marcamos uma data, demos um mês praticamente aos clubes para se prepararem.
E o Carioca foi meio que de surpresa, assim, ó, na semana que vem começa, né? Onde eles tiveram as autorizações. Mas, independente do Carioca, nós estávamos trabalhando para reiniciar o nosso campeonato e vamos reiniciar dia 8, com toda certeza. Teremos, então, nas quartas de final, Chapecoense e Avaí, 2 jogos. Um na quarta, o outro no domingo. Criciúma e Marcílio Dias, um nesta quarta, o outro no domingo, 11 da manhã. Avaí Chapecoense, perdão, domingo, 4 da tarde. Aí, quinta-feira, Joinville e Brusque, 7 da noite. Domingo, 9 da noite, em Brusque. E Juventus de Jaraguá do Sul, perdão, 3 da tarde na quinta contra o Figueirense e a volta, 6h30, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. 2 jogos com saldo simples, saldo qualificado. Como é que funciona o mata-mata? Saldo simples. Saldo simples. E temos também, no dia 14, na terça-feira, o jogo do descenso. O primeiro jogo é em Tubarão, né? Tubarão e Concórdia, e o segundo jogo no domingo, lá em Concórdia. Perfeito. Perfeito. Semifinais e um jogo só. Semifinais. É 2 jogos, né? Um em Tubarão e um em Concórdia. Certo. Esse é o jogo do descenso. E na Elite, as semifinais serão em um jogo só? Não, 2 jogos, aí de volta. 2 jogos também? 2 jogos. Muito bem. E a final também. Então, na realidade, são mais 6 datas. É isso. 6 datas, exatamente isso. Exatamente. 6 datas para terminarmos um campeonato. É pouquinho, né? Rapidamente vamos terminar, se Deus quiser. Exatamente. Tomara que dê tudo certo. Agora, presidente, o futebol catarinense chegou a ter 4 participantes na Série A. Joinville, Chapecoense, Avaí e Figueirense. E hoje não tem nenhum. Hoje tem 3 na Série B, Avaí, Chape e Figueirense, e tem 2 na Série C, Criciúma e Brusque. O Joinville, infelizmente, teve uma queda vertiginosa. Estava na Série A e despencou. Primeiro lutou para chegar. O Joinville sempre foi um clube de muita tradição. 8 vezes campeão catarinense na década de 80. Aí o Joinville lutou para voltar para a Série A com um bom trabalho e depois despencou em 4 anos seguidos para a Série D. Como é que o senhor vê o futebol catarinense hoje e por que não há nenhum representante na Série A? A dificuldade maior dos nossos clubes sempre foi a situação financeira, né? A partir de algumas mudanças que houve, né? Lei Pelé, enfim, essas coisas todas que vocês acompanham, os clubes não conseguiram mais segurar seus atletas, como era antigamente, como o Criciúma, que foi campeão da Copa do Brasil, né? Teve aquele time do Criciúma jogou 5, 6 anos praticamente o mesmo time, mudava 1 ou 2 peças, né? E a partir do momento que o futebol também, eu digo assim, o futebol ficou caro, vamos ser no popular, caro. Então, para quem não tem arrecadação, nós não temos grandes metrópoles, né? A nossa capital, ela tem 500 mil habitantes, diferente dos outros estados, onde tem as metrópoles, onde você faz renda de 40, 50 mil pessoas. Os nossos estádios aqui, a maior capacidade é 20 mil pessoas, que é o Orlando Scarpelli, o Criciúma, o Joinville, o Avaí, que são em torno de 18 a 20 mil pessoas. Então, a arrecadação dos clubes aqui é muito pouca. Então, é difícil manter um clube na Série A pela diferença de faturamento, né? Tanto da televisão quanto das suas rendas, né? Então, os clubes, hoje, eles sobrevivem de quadro associativo, né? Porque as rendas são pequenas, do dinheiro da televisão, que para eles, em relação a clubes, né, do eixo Rio-São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, há uma diferença muito grande na divisão desse dinheiro, né? Então, eles não conseguem montar mais grandes times, né? E também, quando projetam jogadores que vêm das categorias de base, também não conseguem segurar esses talentos, porque eles precisam faturar, eles precisam vender. Então, quando o menino se sai, imediatamente é vendido, e normalmente não é vendido pelo que vendem, o Flamengo vende, o que o São Paulo vende, enfim, né? Como o futebol aqui não tem essa visibilidade como o eixo Rio-São Paulo, então são vendidos por valores menores, né? Então, essa dificuldade que levou aos clubes de Santa Catarina a não conseguir fazer mais grandes times para ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas eu acredito que, com o novo momento que estamos vivendo, talvez muita coisa venha mudar, inclusive nesse cenário, né? Já algumas coisas estão mudando,
E quem sabe nossos clubes realmente venham a fazer grandes times novamente para chegar ao cenário nacional no nível de Série A e brigar até por vagas em Libertadores e Sul-Americana, como houve há pouco tempo. Só para lembrar que o Criciúma foi o único time catarinense a ganhar a Copa do Brasil. E disputou com aquela máquina de São Paulo, chegando até as quartas de final da Libertadores da América em 92. Né? Eu me lembro, o time do Filipão era Alexandre, Sarandi, Vilmar, Gilmar Francisco e Itá. Gelson, Roberto Cavallo e Griso. Adilson Gomes, Soares e Jairo Lenze ou Vanderlei. Grande time na época do Criciúma. Grande time. Era um time, olha, não digo imbatível, mas era difícil de ganhar. São Paulo veio em Criciúma com o Tele de técnico na época, olha, se bateu, levou 2 bolas na trave, que se aquelas bolas entram, nunca mais no São Paulo. É verdade. E na fase de classificação, o Criciúma tocou 3 no São Paulo. Foi 3-0. Foi 3-0. Exatamente. Bons momentos. O Figueirense foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2007, perdendo para o Fluminense. Isso. E o Joinville, com aquele time octacampeão na década de 80, que tinha... Eu me lembro que era meu time de botão. Tinha Palmito, Nardella, Zé Carlos Paulista de centroavante, João Carlos Maringá, grande nome da história do Joinville. Isso. João Carlos Maringá esteve no Criciúma trabalhando agora até pouco tempo, até recém aí de gerente de futebol, né? O futebol catarinense é presente, mostrou muitos bons jogadores. Figueirense era do Sérgio Lopes, que jogou no Grêmio, fita métrica, né? Renato Sá, que jogou no Avaí, o próprio Zenon, grande craque, grandes nomes da história. Saiu muita gente boa aqui de Santa Catarina, muita gente boa. É isso que eu vinha dizendo, o clube não consegue segurar mais os seus craques. Surgiu, vai embora, né? Infelizmente, não tem bala na agulha para segurar, precisa vender para fazer caixa para manter o seu time. Agora, como é que o senhor vê o trabalho... Estão trabalhando bastante. Perfeito. Como é que o senhor vê o trabalho do Brusque, que está me chamando a atenção? Eu gostei do Brusque. O Brusque na Copa do Brasil, um time forte, consistente, bem treinado pelo Gerson Testoni, se eu não estou enganado. Bom time de futebol. Bom, o Brusque vem numa ascensão aí, né? Ele já veio de campeão da Série D, né? Do ano passado, fez uma belíssima campanha na Série D, e aí veio bem no Catarinense, né? Terminou a primeira fase em segundo lugar, veio mantendo o primeiro lugar até a última rodada, onde na última rodada ele segurou e preservou alguns atletas, porque ele tinha um jogo importante da Copa do Brasil. E aí foi onde ele perdeu para o Figueirense e perdeu o primeiro lugar. Agora, vinha, infelizmente, teve tudo isso. A gente tinha certeza que ele passaria pelo Brasil, apesar de ter perdido 1-0 lá, mas passaria pelo Brasil, com certeza, em casa. E à frente na Copa do Brasil. Agora, no retorno, vamos ver como é que o Brusque volta, né? Muitos, porque agora, vamos dizer assim, vem mais ou menos tudo japonês, né? 4 meses aí parado, poucos times treinaram. Alguns treinaram 1 mês, outros treinaram 15 dias. Vamos ver como é que é esse retorno. Mas se o Brusque vier naquela pegada que ele estava, ele vai incomodar nessa Copa do Brasil. Um time muito consistente, como você falou. E ao mesmo tempo, presidente, queria ouvir do senhor. A Chapecoense, evidente, teve a tragédia de 2016 e ficou 6 anos na Série A, acabou caindo. E o Figueirense teve aquele problema do WO na Série B do Brasileiro, né, por causa dos seus problemas financeiros. Esses 2 clubes hoje, eles preocupam a federação, ou o senhor acha que eles já têm condições totais de recuperação? Não, eles têm total recuperação. A Chapecoense está com a nova diretoria, né, está trabalhando bastante, está se recuperando. É uma região onde há muitas empresas e ajudam o clube, né? E Figueirense também mudou sua diretoria, saiu aquele pessoal que tinha arrendado o clube por um determinado tempo, onde não teve sucesso e deixou, vamos dizer assim, o clube com bastante dívida, né? Onde houve aquele toda aquela coisa errada que vocês acompanharam aí no Figueirense. O Figueirense está retomando e a Chapecoense também retomando. Eu acredito que aí, em 2 anos por aí, nós tenhamos os 2 já na Série A novamente. Muito bem. Para a gente fechar, lhe agradecendo muito a sua participação conosco, o senhor concordou com a data determinada pela CBF para a volta
do Campeonato Brasileiro, nas séries A, B e C, 9 de agosto, 8 e 9 de agosto? Sim, concordo. Eu acho que os clubes precisam desse retorno. Eu só acho que talvez o presidente Rogério tenha um pouquinho de trabalho em cima da logística dos clubes, porque a malha aérea nossa está bem complicada nesse momento. Mas sei que eles estão trabalhando em cima disso, né, com a Gol, que é a companhia que transporta os atletas, né, as delegações, e também em cima da Infraero, fazendo um bom trabalho, né? Nosso presidente, o Rogério, tem feito um bom trabalho, ajudando aos clubes, e determinou essa data. É importante você marcar uma data, né? Porque todo mundo sabe que aquela data vai começar. Pode ser que dê algum erro e talvez tenha que ajustar alguma coisinha, mas pelo menos tem um norte. Então, sou de acordo. Perfeito, perdão, eu interrompi o senhor, perdão. Não, só dizendo que eu sou de acordo com o que ele fez. Eu acho que é muito importante marcar a data. Assim como a gente fez aqui. Quando o governador abriu que a partir do dia 5 o futebol estava liberado, a gente posicionou uma data. Ó, dia 8 a gente retorna, né? E assim vai ser feito. O Grêmio e o Internacional podem treinar em Santa Catarina. O Grêmio até, dependendo do que determinar o governador do estado no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho, ele já tem uma logística preparada para Criciúma. O senhor acha isso uma boa, receber clubes de outros estados em Santa Catarina? Ótimo. Santa Catarina tem muito torcedor gremista no sul de Santa Catarina. Criciúma, inclusive, tem muito. E o Criciúma tem uma estrutura muito boa onde pode receber o Grêmio. O Criciúma tem um centro de treinamento muito bom, um centro de treinamento com 6 campos de futebol, toda a infraestrutura para poder atender uma agremiação assim como o Grêmio. E para a cidade é bom, né? Movimenta a cidade nesse momento difícil que todos estão passando, inclusive hotéis praticamente fechados, vão ter que abrir um hotel, estamos num acordo com o Grêmio, não sei qual hotel eles vão escolher lá, mas também vai trazer divisas para lá e também movimentar os torcedores gremistas na região, apesar que não vão poder estar olhando e participando de treino para ver os seus ídolos, mas é muito importante, sim. Eu acredito que essa semana talvez o Grêmio já venha a Criciúma. Só para esclarecer, presidente, nenhuma possibilidade de presença de público em nenhum jogo do Catarinense. Isso está descartado, né? Não, está descartado. Nesse atual momento, não. Nós vamos fazer um trabalho, dependendo de como vão agora essas primeiro mata-mata, talvez daí a gente venha fazer um trabalho em cima do governo para, nas finais, liberar aí pelo menos um 30%, dependendo de como vai a curva da pandemia nesse momento que nós estamos atravessando aqui agora. É um momento difícil, porque é o inverno, no inverno ele se prolifera mais, né? Então, vamos ver como é que vai acontecer tudo isso agora, para que possamos trabalhar em cima, junto com o governo do estado e com prefeituras das cidades, onde será a final, para podermos colocar uns 30% de público. Perfeito. Presidente Rubens Angelotti, muito obrigado pela entrevista esclarecedora, que dê tudo certo no retorno do futebol catarinense. O futebol ele é importante, o futebol não tem culpa da pandemia. Todos nós queremos saúde e proteção para todo o público, para todo o mundo, sem dúvida, mas o futebol não tem relação com a pandemia. O futebol não tem culpa da pandemia, essa é a minha opinião. Então, que dê tudo certo na volta do Campeonato Catarinense, que tudo transcorra normalmente e que as coisas sejam decididas de maneira absolutamente normal dentro de campo. Boa sorte, presidente. Muito obrigado pela entrevista. Sim, obrigado. Obrigado também, Alexandre. É um prazer falar contigo. E só para completar, nós vamos recomeçar o nosso campeonato com todas as seguranças em cima de protocolo, em cima de jogadores testados, pessoal testado, mínimo de gente trabalhando nos jogos. E eu sempre digo que o futebol está prestando um serviço à comunidade, porque nem todos, nem shopping, nem empresas fazem o que o futebol fez, né? Fazer esse teste, testar todo mundo. Quantos atletas que os clubes pegaram que poderiam ter contaminado várias pessoas, né? Então, preservou isso e está prestando um ótimo serviço. E nos dias de jogos, como o slogan é "fique em casa", então quantas pessoas vão ficar em casa acompanhando seus times pela televisão, que todos os jogos serão televisionados. Uma boa tarde a você e obrigado pela entrevista, sempre à disposição.
desculpa, porque o senhor falou na televisão e eu ia acabar me passando disso. Como é que o senhor viu a MP 984 permitindo que clubes mandantes possam transmitir os seus jogos? O senhor acha que isso terá vida longa ou não? Olha, eu não creio que tenha uma vida longa. Eu acho que isso é uma medida muito boa aos clubes grandes. Eu acho que os clubes pequenos vão sofrer um pouco com isso. E, inclusive, as federações também, né? Porque as federações também, quando são detentoras dos seus campeonatos, que fazem a vendas às televisões, ela pega uma fatia desse bolo onde engorda o seu caixa para manter a sua estrutura. Mas para grandes clubes, como na Europa, é feito assim. Então, eu acho que para grandes clubes, como Flamengo, Corinthians, enfim, esses grandes clubes é uma boa sacada. Agora, eu acho que os pequenos vão sofrer um pouco. Mas vamos ver se ela vai vingar mesmo, que ela tem um prazo para depois ter que passar no Congresso, enfim, na Câmara dos Deputados, aquela coisa toda, né? Agora sim. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado pelo esclarecimento. Mais uma vez, muito obrigado. Muita saúde para o senhor, para todos os catarinenses, e que o campeonato seja um sucesso na sua retomada. Obrigado a você também. E tenho certeza que será um grande sucesso. Um forte abraço a todos. Um grande abraço, Rubens Angelotti, presidente da Federação Catarinense de Futebol, conosco aqui no canal Pretos FC. Se você gostou, dê like e, ao mesmo tempo, se inscreva no canal para receber conteúdos exclusivos, tá certo? Se inscrevam no canal, é sempre uma honra, o conteúdo é feito para vocês que estão sempre aqui conosco. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Nesta terça-feira, terei o presidente do Ceará, Robson de Castro, ao vivo, às 7 da noite, no canal. Na quarta-feira, Valdir Barbosa, ex-gerente de futebol do Cruzeiro, e ainda, é claro, com mais entrevistas e debate sobre o Cruzeiro. Debate sobre o Cruzeiro prometido no sábado, ao vivo, às 8 da noite, tá certo? Fechando aqui a entrevista, um grande abraço a todos e saúde sempre.